Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós em todo o tempo da nossa vida. Quero ler com você para a nossa meditação hoje o texto que se encontra em Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 4, nós leremos até o versículo 11. O texto nos diz assim: Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Paulo está preso, escrevendo uma carta para uma igreja que lhe era solidária. A única igreja que, a partir da segunda viagem que ele havia empreendido, começou a participar com ele, oferecendo-lhe auxílio, sustento, manutenção. Esta é a carta chamada a Carta da Alegria, em que os crentes de Filipos, muitos deles entristecidos por conta da condição do apóstolo, preso por causa da fé, preso por conta da perseguição iniciada pelos judeus, que obrigou que ele pedisse e apelasse a César para tribunais superiores, o que o fez permanecer durante algum tempo preso em Roma, em uma prisão domiciliar, mas mesmo assim uma prisão. Isso causava algum tipo de dificuldade para aquela igreja. E ele, procurando reafirmar a necessidade daqueles crentes em permanecerem firmes na fé, ele demonstra que há uma necessidade de cada um daqueles que querem seguir a Jesus a abrir mão de suas próprias justiças, de seus próprios méritos, abrir mão daquilo que parece ter sido conquistado por força própria. O Evangelho se manifesta na graça que é o amor de Deus, não merecido por nenhum de nós, ou por qualquer um de nós, mas que Ele voluntariamente dá a tantos quanto quer, pela bondade, pelo amor e pela sua própria benevolência. A sua vontade se faz presente na dádiva da graça. E a graça, com todo o seu primado, é o que nos aproxima de Deus e não os méritos. É isso que o apóstolo vai demonstrar. Havia a pregação, a tentativa de alguns judeus de trazerem os cristãos, muitos deles judeus, outros gentios convertidos, a abraçarem a fé judaica, ou retornarem ao judaísmo, ou abraçarem o judaísmo como uma forma de fé. Da mesma maneira,
existiam aqueles que se diziam cristãos, que se julgavam cristãos, mas entendiam que não apenas a confiança em Cristo era suficiente para a salvação, e era necessário todo um processo de pertencimento à fé judaica. É um dos temas que vai ser debatido, por exemplo, na carta aos Gálatas. E Paulo vai demonstrar que isso não é algo necessário à fé. Tanto que os versículos iniciais que nós lemos, Paulo até parece um tanto arrogante, porque ele diz o seguinte: olha, se alguém pode confiar em obras humanas, se alguém pode confiar na carne, e é isso que ele está dizendo, naquilo que é mérito humano, eu posso. Porque diferente de vocês que são gregos, que são romanos, que são de Filipos, eu sou da tribo de Israel. Dentro de Israel, eu pertenço à tribo de Benjamim, o filho da mão direita, o filho favorito de Jacó. Aliás, também sou fariseu. Como fariseu, sou irrepreensível. Na minha conduta, nada me desabona. E nós sabemos esses elementos de Paulo. Por causa disso, até persegui a igreja, eu persegui. É isso que ele está dizendo. Só que ele considera tudo o que ele fez, tudo o que ele realizou, todas as suas conquistas, todos os seus graus, todos os seus esforços, todos os seus títulos, tudo que poderia parecer mérito para ele, ele abre mão por algo que é maior, por algo que é mais especial e por aquilo que unicamente salva. A partir do versículo 7 ele vai dizer isso: o que eu considerava lucro, eu considerei por perda. Aqui nós vemos ecos da palavra de Jesus: aquele que perder sua vida alcança a verdadeira vida, mas aquele que ganha a sua própria vida, esse vai perdê-la. Quem busca fora da graça de Deus a sua salvação, ele perde. E nesse sentido, conforme a nossa lição, onde nós vamos trabalhar em algumas meditações essa semana, ela nos mostra que a mansidão é justamente essa capacidade de nós abrirmos mão de nós mesmos, dos nossos direitos, dos nossos esforços, dos nossos méritos, das nossas condições, das nossas realizações, em favor de outro. A primeira forma de fazermos isso é mostrarmos um espírito manso diante do Senhor. Dizer: Senhor, a minha vida depende de Ti, a minha salvação depende de Ti, a minha existência depende de Ti. Portanto, conforme a Tua graça, assista. Mas isso também se aplica ao relacionamento com os irmãos. Quantas vezes nós temos razão em uma disputa, mas não abrimos mão dela e deixamos que essa disputa destrua relacionamentos, destrua a paz dentro da nossa igreja, a paz dentro do nosso lar. Quantas vezes, ao invés de nos desfazermos da nossa razão, preferimos nos apegar a ela, mesmo que tudo ao nosso redor seja destruído. Eu lembro de um presbítero contando que no interior havia um presbítero que, quando tinha um problema, ele era geralmente o responsável por tentar resolver e apaziguar as situações.
Então ele dizia para uma das partes, me dá as suas razões. Deixava aquela pessoa falar. Depois virava para o outro e dizia, agora você me dá as suas razões. Deixava a pessoa falando. Depois que as duas partes falaram, ele dizia, olha, você me deu a sua razão, você me deu a sua razão, agora ninguém mais tem razão. E começava então a mostrar o problema que realmente havia. Abrir mão de nós mesmos, desapegar de nós mesmos, é o critério essencial para sermos discípulos de Jesus. Paulo era judeu. Pai e mãe eram judeus. Da tribo de Benjamim. Fariseu. Melhores escolas judaicas. Romano de nascimento. Tudo que você pensar ele tinha de positivo. Mas nada disso tem significado quando não temos a vida em Cristo. É por isso que ele considera tudo isso refúgio. Quase que literalmente excremento. Coisa que nós lançamos fora. Ele considera todos os seus méritos nojentos, para que ele possa experimentar a bondosa graça do Senhor. Que possamos experimentar na nossa vida esta graça, abrindo mão de nós mesmos, negando a nós mesmos e assumindo tão somente a graça bondosa e amorosa do Senhor. E que Ele mesmo nos abençoe. Vamos orar? Bendito Deus, te louvamos no nome e te agradecemos pela tua salvação. Que o Senhor Deus esteja nos abençoando neste dia, em todo o tempo da nossa caminhada, nessa nova semana que se abre para nós. Que possamos, Pai, termos as respostas de nossas orações. Te agradecemos, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem trazido às nossas vidas nesse tempo, pelo trabalho que o Senhor tem sustentado, pelas portas que o Senhor tem aberto. Também, Deus, pelas portas que o Senhor tem fechado. Que o Senhor, Deus, possa conduzir o teu povo em sabedoria, sob a tua graça, durante esse tempo que estamos passando de lutas, de problemas relacionados, Deus, a essa pandemia. Que o Senhor Deus dê direção aos nossos governantes, dando, Deus, o discernimento daquilo que é o melhor para as nossas vidas, e que todas as decisões, Deus, que viermos a tomar sejam guiadas pelo Senhor. Dá-nos, Deus, a tua graça, sustenta-nos, Deus, por amor de ti mesmo. Abençoe todos nós, assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê a sua graça e a sua misericórdia. Um grande abraço e até a próxima.